Emanuel, eu queria que você falasse da relação do Benin com o Brasil. Bem, você sabe que é uma história muito interessante e empolgante, né? Porque um dos últimos traficantes, um grande traficante, era baiano, chamado Francisco de Souza, o Xaxá de Souza, que fez um pacto com o rei Guezo, um pacto de sangue, sabe, o pacto de sangue. E ele, portanto, virou vice-rei de Ildá, que é uma cidade onde ele morou e onde ele fez um grande tráfico negreiro durante todo o século XIX. Esse homem chegou a juntar a sua fortuna pessoal 120 milhões de dólares na época, no século XIX. Era uma das grandes fortunas do mundo. Nossa. Com isso, ele fez uma dinastia de Xaxás. Hoje existe o 8º Xaxá, descendente do Xaxá de Souza. E os escravos brasileiros vieram de Benin, então? Todo o século XIX, muitos desses escravos vieram do Benin, né? Sobretudo do Benin, porque exatamente o Xaxá de Souza, como eu te falei, foi um dos grandes comerciantes de escravos. Por outro lado, o Benin teve também de volta uma grande população de brasileiros, de africanos, tornados brasileiros, que voltaram para o Benin. Então, por isso é que lá, ainda hoje, tem o Souza, tem os Oliveira, tem os Regos, tem os Rocha, né? Só que muda um pouco a questão do nome, porque eles são, por exemplo, a mulher do presidente do Benin atual é uma brasileira, é uma descendente de brasileira. Então, tem essa profunda ligação entre África e Brasil, ainda hoje, com a arquitetura, por exemplo, a igreja de Porto Novo é uma igreja feita por brasileiros, eles que levaram a religião católica para o Benin. Porto Novo é a capital governamental do Benin, que tem outra cidade importante que é a Belcutá, que é Cotonou, e tem várias cidades assim importantes. Emanuel, você trouxe um pouco do Benin aqui para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Eu queria que a gente comentasse as coisas que estão aqui na sala, a começar por essas máscaras aqui atrás, de madeira policromada. Essas máscaras são feitas hoje elas podem ser antigas, evidentemente hoje está no museu, mas segue a tradição da ancestralidade, né? Então, esse escultor é o Kifuli, que é um jovem escultor, Kifuli do Sul, e que faz essas máscaras usadas no culto dos Galedés. O culto dos Galedés é um culto de tradição Fon, né? E ali tem as máscaras completas, ou seja, a máscara com as roupas e tal. Que são essas roupas aqui, Esse não. Esse aqui é um Egungun. O Egungun é um ancestral. Quando alguém morre na África, ele volta em forma de um ser ancestral. Então são dançados os Egunguns, que são que dançam no espaço. Na Bahia também tem esse culto dos Egunguns. E aqui atrás? São também, é muito interessante porque essas máscaras, quer dizer, sai um pouco da questão religiosa, mas ele faz os comentários atuais, por exemplo, como essa coisa do futebol, né? Ele veio para o Brasil, ele, portanto, fez essa coisa do futebol, ele conta a história, por exemplo, da borracha, conta as histórias, por exemplo, novamente dos Egunguns. Quer dizer, ele pode contar essa história a partir de uma cabeça, de uma máscara que está em cima dessa história.